Nesse momento eu quero chamar para cá um jovem que cresceu na periferia de São Paulo, estava na hora que aconteceu um crime e foi culpado como se fosse o autor do crime. Foi condenado a 25 anos de prisão, mas por um milagre Deus o tirou de lá com 1 ano e pouco de cadeia e ele já saiu falando do amor de Deus e lá dentro ele já estava evangelizando. Quero chamar para cá com alegria Marcos Simões. Deus te abençoe, Marcos. Obrigado por vir. Pode sentar aqui. Licença. Marcos, seja bem-vindo ao programa. Prazer todo meu. Rapaz, como é que é essa treta aí de repente você ser culpado de um crime que não cometeu? Como é que foi isso? Ó, na verdade, a história começou toda que minha mãe sempre falava para mim selecionar melhor as minhas amizades. Eu nasci, 8 anos de idade, já fui para a igreja. Minha mãe me levou, que eu sempre andava muito com minha mãe começou a ir para a igreja, eu fui com a minha mãe. Só que o que era proporcionado para a gente naquela época ali era isso aí mesmo. A gente crescia já vendo os caras, era com carro, era com moto, e isso despertava a mocidade na época. Até hoje em dia acontece isso também. Uhum. Só que minha mãe sempre me levando para a igreja e eu, aquele pensamento, e via, rua, aquele negócio todo. Aí, pulando, certo dia, eu achei que não deveria mais andar, porque eu fui com 8, 12, eu me batizei, e minha mãe saiu de uma igreja que eu me identificava muito na igreja, e minha mãe saiu dessa igreja, foi para outra igreja, e eu peguei e achei que não deveria mais andar com Deus, eu achei que eu era dono do meu próprio nariz. Então aquilo que meu pai falava e aquilo que minha mãe falava, para mim não tinha importância nenhuma. Uhum. Era o que eu pensava e aquilo que eu queria ser. Uhum. E comecei a selecionar eu mesmo, minhas amizades. Só que minha mãe sempre falava, sabe como mãe é, né? Mãe não desiste nunca. E falando. E certo dia, um dos caras que eu andava matou um cara. Só que os caras, eles tinham inteligência criminal. Eu nunca tive essa mente criminosa. Os caras fugiu, os caras trocou de identidade. Eu não, fiquei lá e tentaram tocar fogo na casa da minha mãe, que tentaram me matar por causa disso, porque achava que eu estava envolvido mesmo com o rapaz que tinha falecido no dia. Uhum. Mas, na verdade, era uma treta que o cara tinha, não tinha nada a ver. E minha mãe sempre falando isso comigo, sabe? Filho, seleciona melhor suas amizades. E eu ignorei isso aí. E quando eu fui me pegar por mim mesmo, eu estava passando linha direta. Falei assim, Linha direta, aquele programa Aquele programa lá. Minha mãe até não gosta do Marcelo Rezende, que foi ele que estava apresentando. Minha mãe tem uma birra do Marcelo Rezende, você não tem noção. Ela não gosta porque é ele que está apresentando no dia. E só que eu já tinha voltado para os caminhos do Senhor nesse tempo. Até uma coisa que eu quero deixar firmado para quem está ouvindo, está assistindo esse programa, que o pecado ele tem uma consequência. Aquilo que a gente escolhe, ele gera uma consequência. Você não matou a pessoa, mas você estava ali no momento. Estava no momento e sabe, igual ao texto diz, com porcos se mistura, falaram, come. Você foi condenado a 25 anos? 25 anos. Eu tive que sair do bairro onde eu morava, em São Paulo. Eu não tinha condições de ficar lá, porque ou eu ficava, ou eu afundava, eu virava um criminoso, ou eu tinha que decidir. Eu decidi, então, afastar e escutar o que meu pai e minha mãe estavam falando para mim. Rapaz. Eu fui morar em Brasília. Chegando em Brasília, eu conheci um pessoal bacana do rap, que eu gosto muito de rap. Eu conheci esse pessoal, eu comecei a cantar um rap gospel com o pessoal lá na Ceilândia, Brasília. E certo dia eu morava na igreja. Eu congregava na igreja Batista Getsemane. E eu morei lá, eu tinha um quarto lá, o pastor cedeu para mim, não tinha onde ficar. E acho que era o momento mais feliz da minha vida, porque o meu prazer é estar na igreja, eu gosto de estar na igreja. Uhum. Tá na igreja, tá fazendo as coisas na igreja. Então, tudo que tava para fazer na igreja, eu fazia. Certo dia, o irmão bateu lá na porta do meu quartinho e falou assim, deixa eu falar, qual que é o seu nome todo, irmão? Aí, na hora que ele falou assim, eu já falei, não, esse negócio tá errado, tem alguma treta aí. Eu falei, pra que você quer saber meu nome todo? Ele, não, irmão, é porque, fala aí seu nome todo aí. Eu peguei e falei pra ele, não, meu nome é Marcos Tadeu Santos Simões. Aí ele falou assim, cara, você passou uma linha direta. Aí, na hora, meu mundo caiu, porque eu estava realizando aquilo que eu sempre tinha vontade, de estar na igreja, de estar fazendo as coisas na igreja, fazendo as coisas para Deus. Aí, ele pegou e falou, passou uma linha direta e tal. Aí, eu já liguei para minha mãe não assisti também, que minha mãe na época estava morando em São Paulo. Eu assisti aqui também, agora, meu filho, o que vai ser? Então, aí eu perdi o chão, achei que eu perdi a minha perspectiva de vida. Eu falei assim, agora a minha vida acabou. Porque eu não estava ouvindo, não ouvia naquele tempo o conselho dos meus pais. Como tem jovens assistindo agora, que se ouvir os pais vai mudar muito. Não importa se o pai é cristão ou não cristão, ele é pai e ele é mãe. Exatamente. E ele sempre vai ser boca de Deus. Sempre vai estar falando aqui, porque pai é um projeto de Deus para o ser humano. É um projeto de Deus.
E Efésios 6:1 fala isso, muito claro, né? Que a gente tem que honrar um mandamento como promessa. Marcos Rezum, você pegou cadeia. Aí já tinha corrido a reveria o crime. Meu Quando eu fui me entregar, porque eu fui conversar com os pastores, o pastor falou, a melhor forma de você resolver isso é se entregando. Eu estava em Brasília e meu desejo era de vir, porque minha mãe já estava aqui em Minas Gerais. Meu pai veio tomar conta de uma igreja aqui e meu desejo era estar perto da minha família. Só que em momento algum eu orei para Deus me tirar. Falei, Deus, não precisa me livrar disso aqui não, porque eu causei isso aqui. Eu confesso, eu causei, eu não matei, mas eu estava perto, eu estava junto, eu selecionei as minhas amizades, não ouvi os conselhos do Senhor e na vida dos meus pais, que o Senhor orientou. Mas uma coisa eu te falo, o que o Senhor tiver para realizar na minha vida, realiza, sabe? Me dá força. Então, desde aquele dia ali, eu fui, me entreguei e fiquei 1 ano e 6 meses preso. Eu fiquei 1 ano na Papuda, em Brasília. E quando eu entrei ali, eu entrei sem perspectiva. Eu achava que eu ficaria os 25 anos preso, que até meio era leigo de lei, não sabia que tinha um terço para puxar da pena. Para mim ia ficar 25 anos. Então fazia as contas, por 25 anos eu vou sair com 40 anos de idade, na época. Falei assim, eu vou sair com 40 anos de idade, então vou ter que, Deus abençoe que minha mãe esteja viva ainda. Sabe aqueles pensamentos assim, de eu ter alguma oportunidade na vida? E eu fiquei esse 1 ano lá, só que lá dentro Deus começou a me levantar, Deus começou a me usar lá dentro. E eu comecei a ganhar tanta credibilidade dos presos quanto dos agentes penitenciários, que preso nenhum consegue isso. Então eu comecei com poucas pessoas, quando eu fui ver eu estava com um ministério dentro do presídio, na Papuda. Então muitas pessoas viam, traficante vinha e aceitava Jesus, e Deus me usava ali, eu estava ficando extasiado. Então eu estava preso, mas para mim eu estava tão alegre, porque eu estava realizando algo para Deus, eu estava fazendo algo para Deus, mesmo dentro da minha dor, mesmo eu sofrendo na minha carne, eu estava realizando algo para Deus. Rapaz, que algo interessante, Marcos, porque às vezes na vida o ser humano tem que cair para depois ele subir. Exatamente. Ele tem que dar uma quebrada na cara para depois ele falar assim, entendi qual é o projeto de Deus para mim. Né? E aí, como é que foi esse milagre de ficar 1 ano e 6 meses para cumprir uma pena de 25? Esse que é o milagre, isso que foi que... Juiz nenhum, quem conhece de lei, sabe que juiz fora da Barra Funda, o que mais tem é processo um em cima do outro. Juiz nenhum vai pegar, rever pena e puxar, não vou ver essa pena aqui desse rapaz aqui, porque não. O juiz ligou para minha mãe, porque minha mãe já tinha marcado muitas vezes de falar com o juiz, e o juiz ligou para esse juiz ligou para minha mãe, chamando a minha mãe para conversar com a minha mãe lá no fora da Barra Funda. E minha mãe foi. E quando chegou, o negócio do seu menino aqui está feio, mas eu vejo aqui que eu vou ter que rever esse processo, porque não tem ninguém acusando ele. E realmente não tinha ninguém acusando. Era a família da vítima que achava que era isso. Que eu estava junto, que eu era coautor do crime, só que não tinha prova nenhuma concreta. Aí ele falou assim, eu vou rever o caso do seu menino. Só que antes dele falar isso, eu já estava preso em São Paulo, eu fui transferido. E Deus fez uma coisa louca, eu sonhei com viagem de avião, entrando no avião da TAM, e eu, Deus, o que é isso? E quando eu fui ver, eu estava entrando no avião da TAM mesmo, coisa que não acontece, transferência de um estado para o outro. E um dia minha mãe foi me visitar, coisa que eu não gostava muito. Falei assim, mãe, eu não gosto que você venha aqui, porque aqui é constrangedor para entrar. Ela, filho, mas eu quero vir te ver. Sabe aquele negócio? E eu perguntei para minha mãe assim, Deus me mostrou a fachada da minha casa, onde minha mãe estava morando aqui em Minas. Falei assim, mãe, como que é a fachada da sua casa? Ela tem uma janela desse lado, tem um portão de grade assim, o terreiro é todo de terra, chega lá, tem um cimentinho assim, portão dessa cor e tal. Ela falou, meu filho, desse jeito. E ela começou até a chorar na hora, eu falei, mãe, eu estou indo embora. Não precisa esquentar mais que eu estou indo embora. O tempo de Deus aqui, de eu realizar aqui, está chegando. Aí, quando eu menos espero lá, nesse dia, eu estava preso em Belém 1, em São Paulo, e eu era como terceiro pastor lá do convívio nosso lá. E um dia o pastor não falou nada comigo, falou assim, dá uma palavra aí. A cadeira comandada pelo crime organizado em São Paulo, que atua dentro e fora. E eu falei, o que eu vou falar para esses caras? Esses caras vão me bater aqui se eu falar asneira. Deus me capacita. Eu peguei Lamentações, comecei a falar de Lamentações, que é a causa de não sermos consumidos. E fui falando ali, foi a última vez que eu preguei ali dentro. Eu falei, você está achando que você está aqui dentro porque você está vivo, porque você tem arma, porque você tem conceito, porque vocês são organizados? Não, você está aqui dentro, vivo ainda, porque Deus está te dando mais oportunidade de vida. O Senhor, eu descasquei. E eu falei, agora esses caras me matam. E eu sentei do lado e fiquei, Deus, o que foi aquilo? E aí eu estou vendo o cara que era o chefe do pátio vindo caminhando para o meu lado. Eu falei, agora eu vou morrer. Mas pelo menos eu cumpri a vontade de Deus. E ele veio e falou aqui, você é pastor lá fora, irmão? Eu falei, não, eu sou pastor aqui dentro. Ele, cara, você falou tudo, a gente não sem Deus, a gente não é nada. Que legal. Ali, do dia seguinte, eu recebi minha liberdade, eles vieram batendo no portão lá e
nas grades, para você estar liberta, e à noite sempre era a liberdade que vinha. Só que em momento algum eu orei para isso acontecer. E Deus foi me direcionando. Foi Deus e hoje você é um dos líderes do culto para lá das 10, ali na nossa igreja Batista Lagoinha, em Betim. Deus está fazendo algo lindo ali, te usando. Tremendo. E o que ele fez dentro da cadeia, das duas, ele está fazendo muito mais fora. Sabe o que eu quero te pedir, Marcos? O nosso tempo, infelizmente, corre rápido. Eu quero que você ore. Porque como você, tem muita gente na prisão. Há 4, 5 dias atrás, eu preguei dentro de um presídio, em Rondônia, e eu falei para 700 presos algo muito sério. E eu disse para eles, muitos aqui só estão vivos porque caíram aqui, porque se estivesse lá fora já tinha morrido. E se sair daqui pensando em voltar para o crime, vai morrer. Mas se sair daqui com Jesus, quem vai morrer é quem quer te matar. Mas tem que sair com Cristo. Tem que sair com Cristo. Então, Cristo é a diferença entre viver e morrer. E tem muita família chorando, não só pelos filhos e filhas presos, mas pelos que estão soltos e estão no crime. Então eu quero te dar a mão agora aqui, quero que você olhe ali para aquela câmera ali, 2. Quero que você faça essa oração, pedindo a Deus assim, que Ele faça uma obra muito grande dentro dos presídios, salvando os presos lá, porque esse programa aqui passa nas penitenciárias aqui da nossa região, passa em muitos lugares do Brasil, e orando pelos que estão livres também, mas que estão mais presos que os presos. Verdade. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor vai enviando o Teu Espírito Santo, Pai, em todos os presídios que tem aqui dentro de Minas, do nosso Brasil, Pai. Ó Deus. Pai, o que eu te peço, Pai, que aquele Deus que me transformou, Pai, aquela presença que eu senti ali dentro, Pai, que os meus irmãos venham sentir ali dentro agora, Pai. Sim, Pai. Que haja cura, que haja libertação, Ó Pai. Deus. Pai, neste momento eu te peço, Pai, em especial para o Ceresp ali de Betim, Pai, onde nós estamos com um trabalho ali também, Pai. Pai, que todo espírito de rebelião, Pai, que todo espírito das trevas venha cair por terra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Faça, Pai, a Tua obra através das nossas vidas ali dentro, Pai. Nos capacita, Pai. Neste momento eu quero te pedir, Pai, a cada um que está nos assistindo, Deus, que às vezes pode estar desacreditado da vida, como um dia, Pai, eu estive desacreditado, sem, Pai, perspectiva, Pai. Traga a Tua vida agora, Pai. Pai, que através do meu testemunho, vidas vão ser alcançadas, Pai. Eu creio Faz nisso. a Tua obra, Pai, é que eu te peço em nome de Jesus, transformando a cada Jesus, um, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Marcos. Que legal o seu testemunho. Bênção pura, mas aqui no programa o cara só vai embora depois que ele me responde a pergunta mais louca. Nunca é tarde para quê? Nunca é tarde para você começar a honrar o seu pai e sua mãe. Que se eu tivesse honrado o meu pai e a minha mãe, puxa, não teria acontecido isso. Que resposta linda, certa, séria, e tomara que alguém que está nos assistindo ouça, porque vai poupar, não é muito não, é todo o sofrimento. Todo sofrimento. Não é verdade? Obrigado por vir ao programa, que Deus te abençoe. Amém. E nós estamos juntos ali na Lagoinha também, em Betim. E arrasta o povo pro Confra, porque vai ser maravilhoso o que Deus vai fazer. Com certeza. Deus te abençoe, viu? Um abração, um abraço da família toda, em nome de Jesus.